Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre os comerciais da Apple. Pedro e Cora, como vocês sabem, toda terça-feira, toda quinta-feira, no YouTube do Meio, na sua plataforma favorita de podcast. Eu sou Pedro Dória, ao meu lado está minha querida amiga Cora Ronen. Comerciais da Apple. A gente vai falar de comerciais da Apple? Vamos. A Apple fez um comercial lindo para o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Bem, a Apple é famosa pelos comerciais. Sim. Bem. Cora, você estava me falando de um comercial da Apple. Logo você, Cora Ronen. Mas, menino, é que não é bem a Apple que me pegou. E, Então, aliás, cá entre nós, a Apple é a mãe de todos os grandes comerciais. Em tecnologia, ninguém faz comercial melhor do que ela. Né? Porque a Apple até foi, eu vou te dizer que foi a primeira empresa de tecnologia a ter uma estética em comercial, porque antes era aquele comercial de engenheiro. Né? Ela foi a primeira pessoa a entender lá atrás que é sobre emoção, né? Que era sobre emoção, que é uma coisa que os engenheiros da época não sabiam muito bem o que era. Nada contra os engenheiros, mas esteticamente deixavam a desejar em termos de habilidades estéticas. E a Apple entendeu que talvez fosse melhor chamar um publicitário, um designer e tal. Então, desde o começo, ela tem feito anúncios maravilhosos. Mas Stephen Paul Jobs, né? Stephen Paul Jobs. Mas ela na semana passada, no dia da Internacional da Pessoa com Deficiência, que foi no dia 3, ela lançou um anúncio maravilhoso. É um anúncio, é um musical de estudantes de universidade nos Estados Unidos, com diversos tipos de deficiência, que cantam junto com outros colegas. É um musical, uma cena de musical de universidade, uma coisa com uma vibe muito Hair, me lembrou muito algumas cenas do filme Hair. E a música é I'm Not Remarkable, quer dizer, eu não sou notável, no sentido de alguém prestar atenção, né? Não preciso eu não sobressaio do resto das pessoas. Eu sou uma pessoa. Eu preciso, eventualmente, de outras ferramentas, mas eu sou uma pessoa. Sabe o que é engraçado? Quando você me falou do comercial da Apple por conta do Dia da Deficiência, eu achei que você estava falando de outro comercial que a Apple lançou na semana passada. Qual? Que eu assisti. Que é daqueles comerciais que você assiste e você tá ali, não vai me arrancar uma lágrima, não vai me arrancar uma lágrima, não vai... Filha da mãe. Qual foi? Que é cena de família, lusco-fusco de final de dia, árvore de Natal acesa ali no fundo. E todos os sons estão abafados. Todo som está abafado. Tem uma coisa ali que você não ouve nada muito bem, tem uma coisa quase como se você estivesse submerso em água ouvindo sons. Mas tem uma jovem adolescente ganhando um violão e começando a tocar o violão, e tem o pai observando. E aí o pai entra num flashback, você vê a menina quando era bebê, você vê a menina quando tinha, sei lá, 5 aninhos, você vê natais passados e tal. E é aquele som que você acha que é meio que o som do comercial mesmo. Até que a mulher do sujeito chega com os AirPods, dá para ele. Ele põe os AirPods e, repentinamente, o som que estava abafado fica absolutamente límpido e cristalino. A menina tem uma voz deliciosa, toca violão muito bem e está cantando uma música que é uma graça e, de repente, o pai tem contato com aquilo. Mas é tipo aparelho auditivo?
É porque os novos AirPods da Apple, eles servem também com aparelho de surdez. Ah, que legal. Então você pode falar no telefone ouvindo, você pode... Qualquer dificuldade que você tem, você vai lá, você põe e você ouve. Eles estão fazendo outra coisa também, né? Eles estão fazendo tradução simultânea. Então se você está... Ah, isso é maravilhoso, né? Se você está na China, você bota... Você pode fazer isso com o Google, né? Bem, sim. O ponto é, isso é que faz, o fone faz. Maravilhoso isso, né? Não é o celular, não é... Quer dizer, o celular está evidentemente ligado, mas é uma maneira discreta de falar também de deficiência e, ao mesmo tempo, mostrar como que a tecnologia te ajuda. Isso é maravilhoso, né? É uma graça o comercial. E esse feito para o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, ele me disse várias coisas, sabe? É muito bonito. Então, de repente, por exemplo, tem uma cena em que todos eles estão na sala de aula e todos abrem o computador ao mesmo tempo, mas uma das meninas digita com os pés. Esse tipo de coisa. Tem uma menina que não enxerga no começo, mas todos têm uma ajuda da tecnologia. E eu fiquei pensando... Todos se tornam tão viáveis quanto os outros por causa da tecnologia. É altamente democratizadora. Ela dá ferramentas para esses meninos acompanharem aquela universidade no ritmo de todos os outros. Então, eu pensei nisso. A gente não fala muito disso, porque a gente já se acostumou com o fato de que a tecnologia está aí mesmo. Mas ali são ferramentas simples que estão em qualquer notebook. E para além da Apple e de outras marcas de tecnologia, porque essas tecnologias em geral, quando chegam numa, meio que chegam nas outras, meio né? Mas para além disso, eu acho que tem alguns outros aspectos que, quando você traz inteligência artificial para o meio, tem algumas tecnologias, Cora, que me entusiasmam imensamente. Por exemplo, uma das grandes dificuldades de escola pública, e evasão escolar está diretamente ligada a isso, é que os professores são sobrecarregados e são muitas alunas e muitas turmas. Então, com muita frequência, diferentemente do que ocorre numa escola particular, existe maior dificuldade por parte dos professores de conseguir ter tempo para entender individualmente cada aluno o que ele não entendeu. Então, você está ensinando álgebra do primeiro grau, equação do primeiro grau. 2 alunos não estão entendendo o problema. O Joãozinho não sabe fazer divisão por 2 números. A Mariazinha não entendeu o conceito da variável, não entendeu o conceito do x. O resultado prático é que os 2 erram. Mas por motivos diferentes, Por motivos absolutamente diferentes. E se você tem uma quantidade muito grande de alunos com professores sobrecarregados, é possível que o professor jamais consiga perceber que dificuldade cada um tem. Claro. Se esses exercícios todos estão sendo feitos numa plataforma digital, num tablet, em vez de no papel, a IA, hoje, com a tecnologia que já existe, pode dar para o professor o relatório. Fulano não entende isso, Beltrano não entende aquilo. Maravilhoso isso. Sensacional, né? Você aumenta... Precisa fazer a solução... Você precisa dar um tablet para cada criança. Pelo menos um Chromebook ou alguma coisa. Porque o exercício precisa ser feito no meio digital. É um investimento por parte do Estado. Agora, esse dinheiro existe, tá? Não é mais para você comprar em volume. Esse dinheiro existe. Imagina, você lembra? Cada concorrência mais... Não, esse dinheiro existe. Cora, um troço desses pode dar um salto de melhora no ensino público. Pode.
Entendeu? Tipo, já. Evidentemente que me parece que ninguém está muito atento a isso, mesmo nas escolas particulares. Mas tem vários potenciais desse tipo de tecnologia. Não, isso é óbvio, muito bom. É engraçado, né? A inteligência artificial pode simultaneamente aumentar a distância, porque uns têm acesso e outros não têm acesso, e diminuir a distância se a gente democratiza o acesso. E você sabe, eu vou voltar aqui no comercial da Apple, porque esse tipo de comercial, e você falou em democratização, e basicamente é isso, não é só uma questão de tecnologia, sabe? Eu acho que quando se faz um comercial desses, em que o que as pessoas dizem é que elas não têm nada demais, I'm not remarkable, né? Isso é uma tradução difícil, aliás, né? Porque não sou notável, tem aquela... O notável aqui é alguém muito... Eu não sou aquela pessoa que chama atenção, particular atenção, né? É isso. E você sabe que eu venho de uma época em que as pessoas que tinham deficiência não saíam de casa. Porque as famílias tinham vergonha. Porque elas tinham vergonha. Porque você achava que a pessoa com deficiência era uma pessoa limitada, uma pessoa sem condições de sobreviver no mundo. E durante muitos séculos, sob muitos aspectos, isso foi verdade. Porque você não tinha nem as ferramentas para lidar com as diferenças. Agora, quando você começa a fazer esse tipo de comercial e filme, você começa a normalizar o que é normal. E que, por um desvio de rota da humanidade, de repente foi considerado anormal e esquisito. E não é. Esquisito é atacar a tornozeleira eletrônica. Esquisito é atacar a tornozeleira. Esquisito é soltar o cara do Banco Master. Mas a pessoa não enxergar não tem nada de esquisito. A gente tem... Um dos motivos pelos quais eu me entusiasmo cada vez mais com tecnologia é justamente como que ela vai diminuindo o gap. Sim. Ou como ela tem o potencial de fazer isso. O problema ainda é conseguir botar a tecnologia na mão de todo mundo. Sim, mas em algum ponto nós vamos conseguir. Então você vê, quando você tem uma ferramenta como um Kindle que permite aumentar a letra, você pôs livros na mão de uma quantidade de gente que já não conseguia ler. Eu pego até minha mãe como exemplo. Minha mãe não consegue mais ler um livro, porque a letra é muito pequena para ela, tem a vista cansada. Mas com o Kindle ela consegue. Mas o Kindle ela lê tranquilamente, ela põe uma letra grande e vamos lá. E ela é uma boa leitora e lê muito rápido. Mas tem essa dificuldade, né? Claro. Ela teria perdido o acesso a livro. Ela teria perdido o acesso a livro. Por conta da época em que ela vive com essa questão. Olha, eu me lembro que o meu pai, quando eu era pequena, toda noite, o meu pai, antes de vir para casa, ele passava na casa da minha tia, onde morava a minha avó. E meu pai passava meia hora, uma hora lendo para minha avó. Porque minha avó tinha esse mesmo problema, ela não... Ela tinha perdido a autonomia para ler. Ela tinha perdido a autonomia para ler. Que espetacular. E ela não falava português, então essa leitura era em húngaro ou em alemão. Então, ou seja, seu pai, mas quem podia fazer? Pois isso apresentava certos problemas logísticos, digamos assim. E o papai fazia isso de muito bom grado, era a mãe dele. Mas eu me lembro disso, que toda noite antes de ir para casa, papai passava lá, ele lia os jornais para ela em húngaro, né? Para ela saber o que estava acontecendo, e lia livros e tal. E por falar em livros? Temos livros. Eu falei que não ia mais trazer 2 livros, mas hoje por acaso... Hoje por acaso, né, Cora? Não, hoje por acaso, eu vou te explicar por quê. Porque esse livro não é meu, esse livro é do meu amigo Guilherme Bernstein. E ele ganhou de presente. E ele me emprestou. E eu adorei tanto, eu estou levando hoje para ele de volta.
Mas eu adorei tanto esse título, porque o título é o seguinte: O Diário de Edward o Hamster. Abre parênteses, 1990, 1990. O livro é de Miriam Elia e Ezra Elias, são irmãos. Esse é um pobre hamster existencialista. Ele fica na dúvida se ele vai usar a roda, decide que não vai. A roda gira, ela não tem propósito, ela range, não mais usarei. Usei a roda, comi semente, bebi água. Coitado, é uma história triste, viu? É uma história horrivelmente triste. A tradução é do Érico de Assis, que tem uma prática enorme de traduzir graphic novels e quadrinhos e tal. Gente, eu adorei, sabe? Tão bonitinho, da editora Todavia. Então, se vocês tiverem que dar um presente de Natal pequenininho e surpreendente para uma pessoa, está aqui essa pequena joia. E o meu coração partiu com isso, né? O Diário de Edward o Hamster, 1990. Temo que ele morra no final. Sim. Enfim, bom, esse aqui veio na minha bolsa, e já que estava na minha bolsa, eu pensei, não, vamos... Ora, pois. Vamos recomendar, porque agora, tem esse aqui. Os Sorrentinos. A Virginia Riga é uma... Tá aqui ela, ó. Ela é uma escritora argentina, ela é tradutora também. Esse é o primeiro livro, é o romance de estreia dela. Edição da Autêntica, contemporânea, tradução da Silvia Ornelas. Bom, nas últimas 2 semanas, eu acabei recomendando livros muito cabeça. Eram livros que exigiam muito compromisso emocional do leitor. Inclusive, até por causa do tamanho, livros compridos, livros duros, né? O do Starnone. Olha aqui, esse é um livro pequeno, esse livro tem 140 páginas. É uma leitura absolutamente deliciosa. Então, e é muito original, a história é muito bonitinha. É uma família de gente que veio de Nápoles para Mar del Plata. Quantas histórias você leu passadas em Mar del Plata? Eu nunca li uma história passada em Mar del Plata. Então, a gente sempre vai lá, né? Sempre não. Mas a gente costuma ir lá, brasileiros costumam ir a Mar del Plata. A gente sabe. Eu nunca fui, mas sim. Eu tive lá 2 vezes há 40 anos. Assim, a gente conhece aquele esquema que os hotéis funcionam muito bem no verão, depois fecha e tal. Então, essa família é uma família que está nesse ramo. Um lado tem um restaurante, que é uma tratoria, o outro tem um pequeno hotel com restaurantes. É a história dessa família. E os sorrentinos, não é exatamente porque eles são de Sorrento, é porque um deles inventou uma massa, que é uma espécie de um ravioli redondo, que eles levam muito a sério, que eles querem patentear, que eles acham que não pode ser cortado com faca, que tem toda uma história em torno desse sorrentino, há brigas de família por causa do sorrentino. Mas não é só isso, é toda a história dessas pessoas. Eles têm palavras que eles usam entre si, que são resquícios das palavras que a família usava em Nápoles. Então são meio umas palavras de dialeto napolitano que atravessaram o oceano e foram parar em Mar del Plata. E ninguém sabe muito bem o que significam, mas usa-se. Mas eles usam entre si. E, sobretudo, a história do Tite, que é o principal administrador desse restaurante, que é gay. Mas gay em Mar del Plata, antigamente. Então tem problemas. É que é de uma delicadeza esse livro, sabe? É tão bem contado. É pequenininho. É muito pequenininho, é muito agradável de ler. A escrita dela é muito original, muito gostosa. A história é linda. É uma história pequena. É um restaurante em Mar del Plata. Aí ele briga com a irmã que tem o hotel e leva os sorrentinos. Imagina fazer sorrentino melhor do que o dele. Então o restaurante, a tratoria, que é o lugar original dos sorrentinos, serve 6 sorrentinos por porção e ela passa a servir 8.
Daqui a pouco o pessoal está cortando isso com faca, você imagina, né? E os sobrinhos todos acham que ele deveria abrir filiais e abrir filial em Buenos Aires, porque é um grande, grande sucesso da temporada, a Trattoria. Mas ele não acredita nessas coisas, ele acha que restaurante é aquele onde você está presente, aí tem a história das cozinheiras, enfim. Super recomendo, gente. Quem quiser ter uma boa leitura, passar umas 2 tardes na companhia deliciosa de um livro, um fim de semana. Ah, que bonitinho. Levar para a praia, olha, estou precisando de livros para praia. É esse, sabe? Inclusive, se você for para a praia, tem toda aquela ideia de Mar del Plata, porque tem as praias ali e tal. A minha vai ser baiana mesmo, mas... Mas olha, como todo livro da Autêntica, né? Que edição caprichadinha, olha isso aqui. Eu gosto tanto, essa editora está trabalhando tão bem, sabe? Belezinha, ó. Ah, que bacana, que bacana. Mas ele é, eu estou te dizendo tudo isso, ele é um livrinho muito simpático, muito leve, mas ao mesmo tempo ele é muito comovente e emocionante. Belo livrinho, sabe? Ah, que ótima dica, já começa a entrar nas dicas de Natal, né? Total. Isso aqui é um presente tranquilo para qualquer pessoa, é realmente uma ótima leitura. É bom. Muito, muito bom. Cora, a gente ainda não entrou de férias, né? Semana que vem tem mais. Semana que vem tem mais. Quinta-feira já tem mais. Quinta-feira tem mais. Então tá bom. Já imaginou ter um encontro intimista com ninguém menos que Fernanda Montenegro? No nosso novo documentário, Fernanda Montenegro, A Luz e o Mistério, a maior atriz do Brasil abre o coração e compartilha quase um século de memórias. Um filme emocionante, com histórias e confissões que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Para assistir agora mesmo, basta ser assinante do Meio Premium. Acesse o link na descrição, faz a sua assinatura e se junta a nós para celebrar a vida e a arte dela, que é a maior atriz do país, no streaming do Meio. Venha se encantar com esse presente de fim de ano.